Olá, pessoal, boa noite para quem está aqui, para quem vai assistir depois no gravado. Eu vou estar disponibilizando no YouTube, então de repente você possa estar assistindo ali no YouTube. Bem-vindo, bem-vinda. E hoje a gente vai estar falando de um tema que é muito natural, normal, mas ao mesmo tempo é algo que se a gente começar a olhar para ele, né? Eu estava comentando aqui com o pessoal que quando a gente começa a estudar e entender um pouquinho, né, sobre o medo, a gente vai ver que tem coisas que às vezes a gente vai conseguir desmistificar e entender, desmentir esse medo. E o que eu vou pedir para vocês refletirem sempre, quando vocês estiverem diante de um medo, tentar olhar. Por que esse medo? Da onde vem esse medo? Esse medo começou em mim? Começou em alguém da minha família? Eu estou vendo ele fazendo porque alguém fazia? Alguém sustenta esse medo? Quando a gente começa a observar essas coisas e tentar ver o pior cenário que possa acontecer com aquela questão do medo que a gente tem, o que pode acontecer? O que eu posso fazer para que aquele medo não aconteça? Vamos dizer assim, eu tenho medo, vamos colocar aqui, de entrar numa live ao vivo lá no YouTube. Esse, por enquanto, ainda é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar. Por enquanto, aqui, gente, com vocês aqui, gravou e subiu lá. Gente, para mim, maravilha. Mas não é nem o medo de aparecer, é o medo de, ai, será que vai aparecer algum botão, alguma coisa que eu vou ter que apertar? Isso dali ainda, para mim, ainda é uma coisa que eu decidi que esse mês eu vou fazer. Então, a hora que eu for fazer uma live, eu vou falar para vocês e vocês vão vir junto comigo lá na live no YouTube para me ajudar a encorajar. E o que acontece? O que eu preciso fazer? Né? Se eu tô com medo, o que eu preciso fazer para que esse medo não seja tão ruim? Tentar entender um pouquinho, né? Nem que seja abrir uma live ali sozinha e tentar fazer. Então, gente, é só uma leve teste. E ver quais são os botões que eu vou ter que apertar e na hora lá para mim não ficar com medo. Então, o que eu preciso fazer? Me preparar. Quais são as coisas que às vezes a gente precisa se preparar? Mas antes de eu entrar nisso daqui, eu quero trazer um conteúdo, né, que eu estava falando aqui, enquanto ver se o pessoal ia entrar mais pessoas. Eu vou trazer aqui agora algo, o medo na psicologia. O que é esse medo? Qual é a definição do medo na psicologia? Na psicologia, a definição do medo é uma emoção primária, considerada universal e inata. Serve como um mecanismo de sobrevivência, ativando reações diante de ameaças reais ou percebidas. Então, né, o que a gente acredita, que a gente aprendeu, né, que o medo ele é normal, a gente tem que ter ele, porque até foi lá, né, nos primórdios, a gente precisava ter medo para, tipo, fugir ou, né, então a gente precisa desse medo. Então, ele pode ser um medo, tipos de medo, o medo real, que ele ajuda para a gente prevenir a nossa própria vida. Vamos dizer, nós estamos na beira de um penhasco. A gente tem que sentir medo, porque se a gente não sentir medo de cair, o que vai acontecer? A gente vai ficar muito pertinho lá e vai desabar. Então, é normal, é natural. Agora tem aquele irreal, disfuncional, relacionado a crenças, traumas, antecipações e pode gerar fobias e até mesmo paralisar as nossas ações. Que esse que é o problema, né? Que a gente ter o medo, sentir o medo e depois a gente se paralisar, isso não é bacana. Quais são as consequências psicológicas? A gente vai ter a gente vai acabar evitando situações importantes no trabalho, nos relacionamentos. Então, por exemplo, se a gente tem um negócio e a gente pega, tem a oportunidade de crescer.
mas você simplesmente trava porque você tem medo de fazer um novo investimento. Ou para uma transição de carreira, você tem uma oportunidade, mas você vai acabar não fazendo porque você tem medo. Ah, teve, por exemplo, uma questão de sociedade que você viu quando na infância que sociedade não é bom, então você tem aquela crença de que sociedade não é bom. Então, o que que você vai fazer? Você vai simplesmente se bloquear e se vir uma oportunidade, mesmo que seja uma oportunidade ótima, você acaba não fazendo por medo. Então, pode estar te paralisando. Ou pode acontecer de desenvolver transtornos como ansiedade, fobia, síndrome do pânico, diminuição de autoestima e autoconfiança. Então, o medo ele faz muito isso se a gente não aprender a entender ele e da onde que vem. Agora, medo na psicanálise, né? A gente vai falar aqui de Freud, né? O medo é visto como resultado de experiências reprimidas, pode estar ligado a traumas infantis, desejos inconscientes ou culpa. Exemplo, medo de punição por desejar algo proibido. O ego cria mecanismo de defesa, negação e repressão, fuga, para lidar com o medo. E aí, a gente tem, eu acho que a pronúncia é o Elencar, eu acho que é esse o nome dele. O medo é uma resposta à ameaça, à perda do objeto do desejo. Né? Você deseja alguma coisa, mas você tem medo de tá desejando uma coisa aqui, mas você tem medo de perder isso aqui. Então, para não pegar aquilo ali, você deixa, você acaba perdendo, ou vice-versa. Está relacionado ao outro, à linguagem, medo de não ser aceito, medo da castração simbólica, vamos dizer, onde você vai estar sendo limitado. Então, isso daí também é o que ele trouxe. Conceitos de, de medo também agora na neurociência. O medo ativa a amígdala cerebral, que dispara a reação de luta ou fuga. No córtex frontal, ele alivia racionalmente e ameaça quando tem uma ameaça real ou não. Então, ele vai fazer essas ativações. Então, para a gente entender que, na verdade, quando a gente tem o medo, ele vai estar tendo ativações no nosso cérebro. Olha só que coisa mais interessante. E no hipocampo também, armazenando memórias associadas ao medo. Então, sempre quando você for viver alguma coisa parecida, vai ter um gatilho que vai te remeter o quê? Aquelas emoções que você viveu no passado. Então, você vai sentir frio na barriga, vai o teu corpo travar. Então, a gente sente o medo, a gente vai sentir ele de uma forma como se fosse real mesmo. Você vai sentir fisicamente. E aí nós temos o medo, ele é recorrente ou constante, né? Então, quando acontece direto, a gente está ali, ele vai estar liberando muito cortisol, hormônio do estresse, enfraquecimento no nosso sistema imunológico e aumento da irritabilidade, cansaço, insônia e outros sintomas físicos e mentais. Olha só o quanto que o medo sem a gente entender ele e vencer, o quanto ele vai trazendo desgaste para o nosso corpo e para o nosso organismo. Então, o quanto que ele é prejudicial. Aí tem os medos dentro das terapias integrativas e espirituais, né? Então, ali algumas trabalham, né? A desprogramação, o EFT, Ho'oponopono, barra de Axis, entre outras, né? Que eles entendem o medo frequente está enraizado em memórias celulares, ancestrais e energéticas. Pode ser resultados de programações limitantes e crenças herdadas. Eu não posso, eu não consigo, eu vou fracassar. E o medo, ele bloqueia o fluxo da nossa energia vital.
e na manifestação da realidade desejada. Olha quanta coisa a gente acaba bloqueando na nossa vida. Será que a gente não está bloqueando a nossa vida financeira por medo? Será que nós não estamos bloqueando os nossos relacionamentos por medo? Olha só. Consequências espirituais como desconexão com o nosso eu superior, a nossa baixa vibração, a gente vai baixar a nossa vibração, porque o medo, agora eu esqueci aqui na escala de Hawkins, mas ele é bem baixo, o medo ele tá bem abaixo, sabe? Então é uma das mais baixas que tem. E ele impede a nossa escuta da nossa intuição e do nosso próprio fluxo com o nosso propósito. Então, quais alguns medos, né, que a gente olha? O medo do fracasso, o medo do sucesso, o medo de ser rejeitado, medo de ser julgado, entre outros, né? Medos que a gente tem ali. Então, foi só uma reflexão pequena aqui para a gente olhar e observar o quanto que esse medo está paralisando. Olhe para dentro de você agora. Presta atenção. Quais são os medos que você tem? Você tem medo de ser julgado, julgado? Você tem medo de ser rejeitado? Você tem medo de não ser amado, de não ser aceito? Medo de não ter dinheiro? Medo de não conseguir honrar os seus compromissos? Quais são os medos que estão ao seu redor? Quais são os medos que hoje te apavoram? Quais são os medos que te paralisam? Porque o sentir o medo, ele é normal. Agora, o que não é normal é a gente deixar de ter uma vida abundante e fluida por causa do medo. E esses dias, né, através desses estudos que eu estou fazendo e olhando para dentro de mim, eu me deparei com vários medos que ainda estão me bloqueando. Hoje já não são, porque assim, o que eu entendo é que a gente vai trabalhando e a gente vai limpando aos poucos. Não tem como a gente pegar e lá falar, agora eu já não tenho mais nenhum medo. Bom se fosse. Seria ótimo. Gente, como eu queria um negocinho de apertar assim, ó, e resetar e nunca mais sentir. Seria ótimo. Mas eu ainda não conheço algo que seja assim tão assim para você nunca mais sentir. Você vai ter uma grande melhora no processo, mas de repente lá na frente, quando você avance, você vai ter uma expansão de consciência, você vai se deparar, mas já não vai ser da mesma forma. Vai ser de uma forma mais leve ou vai ser de uma outra maneira. Ai, antes eu tinha medo de dormir com a luz apagada, vou falar assim, né? Agora eu já tenho, descobri que eu tenho outro tipo de medo, não é mais o mesmo, mas ainda está ligado ao medo. Então, só que a gente só vai conseguir vencer esse medo quando a gente olhar para frente para ele. É claro que as terapias elas vão nos auxiliar, mas a gente também vai precisar olhar para eles e entender por que eu tenho esse medo. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de dormir com a luz apagada. Do que ela tem medo? Será que ela tem sonhos? Será que ela tem visão? Será que ela é uma pessoa que consegue ver as coisas? E daí, quando apaga a luz, ela começa a ver os vultos? Qual é o mecanismo? Entender o medo. Entender por que você tem aquele X medo. Faz sentido? Por quê? Normalmente a gente só fala, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo, então vamos deixar. Mas a gente não tenta olhar para aquele medo, entender ele.
Porque quando a gente para olhar o medo, a gente vai ver que a maioria das vezes não faz sentido o medo que a gente tem, que ele não é real. Talvez foi real quando a gente era lá, pequeno. Mas se a gente começar a buscar, puxar, a gente vai ver que hoje aquele medo, ele existe, mas se eu olhar de uma forma diferente, eu consigo avançar. E aquele medo já não vai fazer mais sentido. E aí, quando eu vencer aquele, vão vir outros, talvez. Aquele medo pode ser que ele vai tentar se repetir. Mas se você olhar e falar assim, não, mas eu olhei já para aquilo ali e eu vi que dá para fazer de uma forma diferente. E é por isso que daí, junto com as terapias, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue avançar, porque você vai conseguir acelerar o processo. Porque às vezes a gente fica querendo, né, quando a gente trabalha assim com terapias, a gente vê e a gente mesmo acaba querendo que aconteça as coisas por mágica. Ah, eu vou fazer só a terapia, eu não vou fazer mais nada. Mas por que não acelerar? Olhando a situação, usando a terapia para a gente fazer aquilo ali acontecer muito mais rápido e a gente acelerar o processo na nossa vida. Porque a gente aprendeu também a buscar muito, né, lá fora e não olhar para dentro. Então, meu convite nesses últimos tempos vai ser, gente, vamos olhar para dentro de nós. Não é fácil, porque encarar os nossos medos, gente, vou contar para vocês, tá sendo, tá sendo assim, babadeira. Tá sendo babadeira, porque você olhar e falar assim, gente, mas eu tenho isso? Como assim? Ah, aí você vai lá começando a colocar no papel, você vai assim, gente, mas isso dele parece tão besta agora. Parece uma coisa tão boba. Você vai falar assim, poxa, não acredito que eu travei a minha vida financeira, eu travei a minha vida nos relacionamentos, travei a minha vida nos negócios. Por quê? Porque eu tava com medo que não era real. E eu deixei aquele medo não real dominar a minha vida. Então, essa foi a reflexão para a gente olhar para o medo e buscar entender ele. Você precisar ouvir novamente, ouça. E nos próximos dias a gente vai estar trabalhando essas questões para olhar para dentro de nós, as nossas emoções. Porque as nossas emoções, às vezes a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter prosperidade, mas a gente não está olhando para as nossas emoções. E são justamente essas emoções que estão travando, estão bloqueando a gente de avançar. Então, neste momento, eu vou tomar só uma aguinha e a gente vai começar a fazer hoje o atendimento com a mesa da desprogramação para a gente liberar os medos. Liberar até o medo de ter medo. Porque às vezes a gente tem medo de ter medo. Então, bora lá. Começar agora com o atendimento. Eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, respirar profundamente. Mais uma vez. Eu vou pedir agora a presença dos anjos da criação. Vou pedir para que seja feito 2 círculos de proteção em volta de mim. Vou pedir para que o segundo círculo seja agora expandido. E a gente consiga agora colocar um triângulo de evocação para cada um das pessoas que estão aqui agora no ao vivo, para as pessoas que vão estar assistindo depois no gravado. E neste momento, eu vou pedir para que seja saia do nosso chakra base, um cordão etérico, e vá até o cristal no centro da Terra. E neste momento,
esse cordão sendo conectado, esse cristal no centro da Terra. E agora, vamos respirando e soltando, sentindo essa energia agora sendo enviada agora. Toda a energia de medo, de insegurança, sendo enviada para esse cristal no centro da Terra. Respira e solta. Como se você estivesse impulsionando a energia do medo para que ela seja enviada para esse cristal lá no centro da Terra. Vai soltando todo o medo, medo do fracasso, medo de tentar, medo de errar, medo de ser criticado, medo de ser rejeitado, liberando todo esse medo que está preso no seu campo, nos seus corpos sutis, no seu corpo emocional. Isso. Vou pedir para que seja colocado o sol dourado no topo da cabeça de cada um de nós, em cima no topo da sua cabeça, no seu sol dourado, seu nome escrito na mais alta vibração. E agora vamos pedir para que esse sol seja preenchido de qualidades divinas, como confiança, e todas as qualidades necessárias neste momento para cada um de nós. E conforme a energia vai sendo liberada para o cristal no centro da Terra, essa luz dourada, ela vai vindo, se espalhando e preenchendo todo o nosso campo neste momento. Neste momento, vou pedir para a energia da desprogramação neurobiológica fazer 2 círculos de proteção em volta da mesa, ativando o símbolo e realidade em todos os portais da mesa. Vou pedir para que seja ancorado neste momento a energia de todos nós que estamos aqui ao vivo e os que estão assistindo no gravado, ancorando na mesa, ativando também o tema hoje, que é desprogramando o medo, e também para a gente desprogramar tudo aquilo que nos impede de olhar e desmistificar o medo. Ativando agora, ancorando. Isso. Agora a gente vai ver quantos por cento eu estou ancorada na mesa. 100%. Quantos por cento todo o grupo está ancorado na mesa? Uau, já começou as liberações, gente. Se vocês, né, quem é novo, aí, se você sentiu que está abrindo a boca, lagrimejando, calor, frio, tudo são sensações de liberação. E a gente vai começar aqui com o reset dos caminhos neurais. Ativando o reset dos caminhos neurais, ativando o reset nos caminhos neurais, para que a gente possa criar novos caminhos neurais mais fortalecidos, aonde o medo não paralisa, não trava. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza,
desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. E a gente vai ativar agora a energia no corpo, vidas passadas, no presente ou antepassados, no futuro, tempo refratário, que é aquele tempo aonde a gente fica, onde aconteceu alguma coisa e a gente sentiu medo e a gente acabou ficando preso à nossa energia lá naquela linha espaço e tempo e dimensão. Então, neste momento, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você só vai ficar neste momento receptivo e confirmando que você está recebendo essa energia. Você pode dizer sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Pode ser mentalmente, ou pode ser através da fala, confirmando que você está recebendo, que você está se abrindo para receber essa energia. Quanto mais aberto você tiver, mais liberações você vai ter. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você pode sentir a energia formigando no seu corpo, pode ser em todo o corpo, pode ser em alguma parte, gelando, esfriando, esquentando, arrepios, bocejando que nem eu estou aqui, bastante liberação, lacrimejando, só deixa a energia percorrendo, liberando as cargas energéticas nos caminhos neurais. Isso. Mais alguma ferramenta? E ele veio agora, o turbilhão da desprogramação. O turbilhão da desprogramação, ele é um mecanismo que é como se ele fosse um liquidificador, e ele tivesse hélices embaixo e cima, e ele vai trabalhar agora lá no núcleo do nosso DNA, no núcleo das nossas células, para liberar aquelas crenças, aquelas programações mais profundas. E eu ativo agora o turbilhão da desprogramação neurobiológica. Eu ativo o turbilhão da desprogramação neurobiológica. E eu ativo o turbilhão da desprogramação neurobiológica. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mais uma questão também que pode acontecer, às vezes de você sentir que está com vontade de arrotar também, embrulho no estômago, tudo faz parte, tá bom? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mais alguma ferramenta? Qual? Ó, e veio aqui agora para a gente trabalhar nos órgãos do nosso corpo. E veio primeiro o quê? No estômago. Né? Tudo aquilo que a gente engoliu e não conseguiu digerir, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. E vamos agora ver aqui da, da bexiga, das hélices do DNA, dos rins, coluna, intestino, fígado, coração, mente,
nos nossos olhos, no nosso ouvido, e aqui outras partes do corpo que a gente ainda não tem aqui na mesa. Ai, tudo aquilo que a gente engoliu, mas que a gente não digeriu, que ficou preso no nosso estômago, vamos desprogramar e atualizar? Fala junto comigo, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo aquilo que está ali na nossa bexiga. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo aquilo que vem do nosso DNA. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões que ficaram ali nos nossos rins, aonde a gente também acaba tendo ciúmes. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo o desequilíbrio energético que a gente acaba atraindo para nossa coluna, que acaba virando dores físicas. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todo o medo que traz desequilíbrio para nossa coluna. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo medo que a gente tem que acaba fazendo com que a gente tenha o nosso intestino em desequilíbrio. Muitas vezes a gente tem medo do novo, tem medo de soltar, e a gente acaba prendendo o nosso intestino muitas vezes, e até mesmo trazendo um desequilíbrio, trazendo um ressecamento. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora e soltar tudo que estiver preso ali no nosso intestino? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda a raiva que a gente tem acumulado no nosso fígado. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E libera do nosso campo agora toda essa raiva que está ali presa, toda a raiva que às vezes a gente sente da gente mesmo por não conseguir avançar, por não conseguir ir para frente por causa do medo, onde a gente se paralisa por causa do medo. E a gente sente raiva da gente mesmo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Todo lugar onde a gente trouxe desequilíbrio para o nosso coração. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Para o nosso coração físico, para o nosso coração energético. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo lugar onde a gente trouxe desequilíbrio para o nosso cérebro. Desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo lugar onde a gente trouxe desequilíbrio para os nossos olhos, onde muitas vezes a gente trouxe até mesmo questões na nossa visão, simplesmente para a gente não enxergar, para a gente não ver o que estava além do medo, o que estava além do horizonte, o que estava além daquela insegurança, daquele medo que a gente sente. Desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo aquilo que veio através dos nossos ouvidos, através de histórias, de filmes, contos. Vamos desprogramar
Todo o medo que veio para a gente através de histórias, de coisas que a gente ouviu. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Uau! Isso. Mais alguma ferramenta? Sim. Ó, e veio aqui para o equilíbrio emocional. Agora a gente vai ver aqui realizações e propósitos, recursos financeiros, vida social, família, relacionamento amoroso, criatividade, hobby e diversões, plenitude e felicidade, saúde e disposição, espiritualidade, desenvolvimento intelectual, questões não citadas aqui na mesa e contribuição social. Todo lugar onde a gente está travado, onde a gente está tendo desequilíbrio no nosso campo emocional por causa do medo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo lugar onde você não consegue ter propósito e muito menos realizar eles por causa do medo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os recursos financeiros que a gente não consegue ter, porque a gente não consegue ver novas oportunidades por causa do medo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda a vida social que às vezes a gente deixa de ter por causa do medo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo o convívio com a nossa família que a gente acaba não tendo por causa do medo. Medo das pessoas se intrometerem na nossa vida, medo da gente se envolver demais. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo lugar onde a gente não consegue ter um relacionamento amoroso, próspero e saudável por causa do medo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo lugar onde a gente não consegue ter a criatividade, hobbies e diversões por causa do medo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo lugar onde a gente não consegue ter uma felicidade, uma plenitude por causa do medo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda a saúde e disposição que a gente não consegue ter por causa do medo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo o contato com a espiritualidade que a gente não consegue ter por causa do medo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Medo da gente não ser aceito, medo da gente ser julgado, da gente ser condenado, porque afinal de contas, né?
Quem faz coisa errada não pode ter contato com a espiritualidade. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo lugar onde a gente não consegue ter um desenvolvimento intelectual como deveria por causa do medo, porque a gente tem medo de aprender coisas novas. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões que não estão citadas aqui na mesa. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda contribuição social que a gente acaba não conseguindo ter. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, liberando todas essas questões agora do nosso campo. Gente, o pêndulo não para de rodar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Muita coisa que tá liberando, hein? Vai só sentindo, se permitindo receber essa transformação no seu campo. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Liberando do nosso campo tudo aquilo que ainda prende, tudo que o medo ainda nos prende. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E agora a gente vai ver, tem questões de ansiedade? Sim. Medo do medo? Questões de depressão, egoísmo, raiva, insegurança, questões não citadas. Então, aqui agora vamos trabalhar e liberar toda a ansiedade que o medo causa. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo medo que a gente tem de ter medo, toda a raiva que a gente sente por sentir medo, toda a insegurança que a gente tem quando a gente sente o medo, todo lugar onde a gente se sente rejeitada por causa do medo. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Isso, libera, solta. Mais alguma ferramenta? A gente vai ativar agora a ferramenta da desprogramação para a gente enviar a desprogramação na linha do tempo. Eu ativo agora a desprogramação, o reset desprogramador na linha do tempo. Eu ativo agora o reset desprogramador em toda a nossa linha do tempo, para ir liberando nas linhas de tempo onde a gente sentiu medo, aonde a gente ainda possa estar paralisado a nossa energia lá naquela linha espaço e tempo e dimensão. Eu ativo o reset desprogramador, eu ativo o reset desprogramador. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza,
desprograma e atualiza. Desde a nossa gestação, a nossa fecundação, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E a gente vai ativar agora a DNB de impacto, a desprogramação neurobiológica de impacto. Eu vou pedir para vocês fecharem seus olhos, imaginarem agora como se o medo fosse uma muralha. E agora, como se fossem bolas de energia sendo enviadas agora para essa muralha e derrubando toda a muralha. Ela vai sendo destruída, vai virando pó e desaparecendo. Eu ativo a DNB, eu ativo agora a desprogramação neurobiológica, eu ativo a DNB de impacto, eu ativo a DNB de impacto, eu ativo a DNB de impacto. Eu ativo a DNB de impacto. Eu ativo a DNB de impacto, eu ativo a DNB de impacto, eu ativo a DNB de impacto. Agora vamos ativar a frequência da desprogramação. Imagine agora como se fossem ondas do mar tocando todo o seu corpo. E agora, conforme a onda do mar toca o seu corpo, ela volta e com ela várias camadas, como se fossem sals, sal grosso, sabe? São as camadas de programações do medo saindo do seu campo agora, ativando agora a frequência da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a frequência da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a frequência da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a frequência da desprogramação neurobiológica. E agora a gente vai ativar a desprogramação, a DNB, né, que é a desprogramação neurobiológica, do subconsciente. Imagine agora o seu cérebro, imagine como se fossem luzinhas, aquelas de Natal, mas todas branquinhas, acendendo lá na sua mente. Ali estão sendo criados novos caminhos neurais, com mais segurança, longe do medo, ou sabendo lidar com o medo. Eu ativo a DNB do subconsciente, eu ativo a DNB do subconsciente, eu ativo a DNB do subconsciente. A gente vai ativar agora a energia da desprogramação. Imagina que eu estou tocando o alto da sua cabeça e o seu coração, e neste momento eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mais alguma ferramenta? A gente vai trabalhar agora no chakra base, no chakra sexual, no plexo solar, no chakra cardíaco, no laríngeo, no nosso terceiro olho, no nosso chakra coronário. E agora a gente vai ativar também os nossos pontos de acupuntura e meridiano.
E eu ativo agora a energia da desprogramação neurobiológica em todos os nossos chakras, pontos de acupuntura e meridianos, para que sejam equilibrados agora, liberando toda a energia densa, pesada do medo. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Equilibrando os nossos chakras agora. Isso. Mais alguma ferramenta. Mais frequência da desprogramação. Então, imagina como se fossem as ondas do mar tocando todo o seu corpo e liberando agora todas as energias cristalizadas que estão no seu campo. Eu ativo agora a frequência da desprogramação. Eu ativo a frequência da desprogramação neurobiológica. Mais alguma ferramenta? Não, foi liberado. Eu esqueci de perguntar no começo da mesa quantos por cento a gente estava vibrando, né, no medo. Deixa eu perguntar agora. Quantos por cento o grupo todo, até os que vão estar assistindo depois, estavam vibrando no medo? Ó, a gente estava em 75%. Quantos por cento a gente está agora? Ó, caiu para 10, para 15%, perdão. Lembrando que como a gente está em grupo, algumas pessoas têm mais, outras têm menos, né? Aqui a gente faz a média do grupo, tá? E agora vamos ver quantas mesas vão ser precisas para a gente fazer esse trabalho. 22 mesas. Então, neste momento, eu vou pedir agora a presença da energia da desprogramação, a presença dos anjos da criação, para que abram a linha do tempo de acordo com a permissão divina e orquestração divina de cada um de nós, a gente possa receber essas 22 mesas, conforme também a nossa permissão e liberação. Assim eu peço e assim eu agradeço. Quanto tempo vai ficar ativa essa mesa? 6 dias? 6 semanas? Nas próximas 6 semanas, então, vai estar sendo, já foi aberta a linha do tempo para as próximas 6 semanas ser feito essas 22 mesas. Muito bacana, foi bem forte. Eu senti muita liberação, muita abrição de boca. Foi assim incrível. E você que está no gravado, depois comenta aqui, né? Como foi para você? O que que você sentiu? Se você sentiu arrepiar, se foi esfriar, quais foram as sensações? Veio alguma lembrança, alguma emoção? Como foi para você? Deu sono? Você ficou elétrica, energizada? Como é que foi? Me conta tudinho. Então, para você que está aqui no gravado, fiquem com Deus, um abraço grande e a gente se vai se falando.